Olá, gente. Paulo Maués, mais uma vez com vocês. Hoje eu conto com a participação para um bate-papo descontraído, instrutivo, né? E, sobretudo, rico em informações a respeito do teatro no Pará. Conto com a presença do Maílson Soares, meu amigo lá do grupo de pesquisa da UEPA, CUMA, e, poxa, é alguém que partilha comigo o interesse pela arte, pela cultura, e a gente está aqui hoje reunido. Maílson, obrigado pela presença, meu irmão. Muito, muito feliz da gente finalmente ter esse bate-papo que a gente já está planejando há um tempinho, né? E hoje É, acontece. Boa noite, todo mundo. Eu que agradeço, né? Finalmente estamos aqui e vamos compartilhar essas experiências e ter um bate-papo bem descontraído sobre a produção teatral aqui em Belém do Pará. Legal, legal. Maílson, o pessoal que me acompanha aqui tem se demonstrado muito curioso em relação à arte, à cultura, à educação. As lives têm rendido muito, o pessoal aparece e comenta, interage bastante comigo no chat. Esse nosso papo está sendo gravado, mas a gente vai participar da estreia, né, e interagir com o pessoal no chat. Você que está assistindo, pode ficar à vontade, comentar, perguntar aí no chat, e a gente vai estar postos para interagir com todo mundo que quiser interagir, né? Então, acaba sendo uma dupla atividade, né, Mailson? Aquilo que a gente define aqui, nesse momento da nossa conversa, e o que vai rolando paralelamente na conversa com o nosso público que está aí no chat. Lembrando que você que não é inscrito no canal, pode se inscrever, fique à vontade. Esse é um espaço, como eu disse anteriormente, de arte, cultura e educação. Já tem um número razoável de pessoas, né? Mas o número não é o mais expressivo. O que importa mesmo é a qualidade. E aqui a assistência é muito qualificada, também porque as pessoas que são convidadas são muito qualificadas dentro daquilo que se propõe a fazer. E o Maílson é um homem da arte, é um homem do teatro, é um homem das letras, e em parceria com... Puxa, não tem como qualificar a Beni de outra forma que não seja uma pessoa maravilhosa, né, Maílson? Beni Sim. Martins, né, e Maílson Soares organizaram 2 livros até aqui, contendo as peças teatrais do dramaturgo Ramon Stergman. Se você não sabe quem é Ramon Stergman, não se envergonhe. Até a publicação desses 2 materiais eu também não sabia. E acabei descobrindo por conta dessa preciosidade que é a pesquisa do Maílson com a Beni. Então, esse é o nosso assunto. Nós vamos discutir aqui o processo, né, de construção desses trabalhos, né? São 2 até aqui, mas tem mais novidade para o futuro, que são trabalhos monumentais, não só pela importância, mas também pela extensão. Eu não imaginava, Maílson, que houvesse um dramaturgo tão produtivo assim e que não fosse tão badalado no universo assim, que fosse fora do teatro, né? Para a população de um modo geral, né? A gente geralmente, quando fala em teatro no Pará, lembra do pessoal do Grupo Experiência, lembra do Nazareno Tourinho, né? Então, tem um monte de gente assim que é falada, né? Mesmo em ciclos fora do âmbito mais teatral. E o Ramon Stergman, te confesso que foi uma novidade para mim e te agradeço, né? A ti e a Beni, porque foi uma grata novidade, né? Inclusive, dando suporte para uma série de pesquisas que eu estou fazendo a respeito de temas amazônicos e que tem lá de forma maravilhosa enriqueceu o meu trabalho. Isso é muito bacana quando a gente descobre uma pérola, né? Pessoal que está de casa, não se apavore, eu falo muito no começo, mas depois, quando o Maílson pegar a palavra, porque ele é a autoridade aqui em se tratando do objeto da nossa conversa. Então, eu estou criando uma ambientação, eu vou partilhar com as senhoras e com os senhores a imagem do livro. Gente, essa aí é a capa do primeiro volume, Peças Teatrais de Ramon Stergman. Essa é a imagem do Ramon. Esse material compõe uma coleção Teatro do Norte Brasileiro, Dramaturgia Amazônica,
Os organizadores estão aí, né? A Bene e o Maílson, que está aqui comigo. É uma publicação do PPG Artes, da UFPA, né? E tem 440 páginas, gente. É um trabalho, assim, de grande fôlego. Mas, por favor, você que não está habituado a ler, não se assuste. Essas 400 páginas também são devidas a um aspecto muito agradável na disposição do material, que é a estrutura, a disposição do texto é muito confortável. Observem só, está pequeno aí, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. E vocês vão observar. Esse é o texto introdutório. Vejam, eu li, já fichei, né, um monte de coisa. Mania de ler. O que eu faço no papel também faço no PDF. Maílson. Olha, gente, isso aqui é o texto. Então vejam que tem uma disposição muito confortável, como eu disse, para ler. Nada de entupir a página de texto. Tudo distribuído com com muito espaço mesmo, né? Vejam só, está muito compassado o texto, então você vai ler sem problema. E o que há de mais interessante, esse é o primeiro volume, né? A gente vai discutir isso aí, esse é o volume 2, que tem 334 páginas com a mesma estrutura, né? Gente, esse material está completamente à disposição de quem se interessar por ele. E o que é mais importante, né, nesses tempos de pandemia, a gente não precisa sair de casa para adquiri-lo. E mais importante ainda, nesses tempos em que, de certa forma, a gente vive uma crise, o material está gratuito na página, né, do PPG Artes, né, Maílson? Isso está disponível lá, né? É só você acessar, bem facilzinho, coloca lá PPG Arte, joga lá na internet, no Google, e você vai ter acesso à página, vai procurando, você vai achar o link lá onde estão disponíveis os livros. Eu vou copiar esse endereço e vou colocar na descrição do vídeo, Maílson, para facilitar a Sim, vida do povo, né? Então, claro. feitas as devidas apresentações, né, do objeto da nossa conversa, a gente vai conduzir o nosso trabalho. Maílson, primeiramente eu gostaria que tu te apresentasses para o povo, né, que não te conhece, que não conhece o teu trabalho. Eu acho que é mais do que pertinente, né? Então fica à vontade, meu irmão, para fazer tua autoapresentação. Tá certo. Bem, eu me sinto lisonjeado e agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Nesse momento aqui eu falo em meu nome, em nome da professora Bene Martins, que é realmente a idealizadora de um projeto de pesquisa que possibilita a edição, né, e publicação desses livros. Então, tem uma professora, amiga minha, a professora Silvia Silva, do IFPA, ela diz que eu sou um marajoara com pernas no mundo e o coração plantado na terra, né? E que eu sou um grande contador e um grande cantador. Então, realmente, eu sou marajoara, que, que tem esse coração plantado na terra, né? Mas as pernas soltas no mundo, porque eu estou aí em busca, né? Eu sou formado em letras, com mestrado em educação. A minha primeira formação é em arte, no curso de formação em ator, e também eu sou cenógrafo, também formado pela mesma instituição pela qual me formei como ator, que é a Escola de Teatro e Dança da UFPA. Então, essa é a minha formação, e eu sou realmente esse homem que se encanta pela arte do teatro, pela dramaturgia. Eu tenho encanto com a palavra desde muito cedo. A minha mãe é professora, já aposentada, então vem daí também o incentivo à leitura e à escrita. E quando eu cursei a escola de teatro, eu conheci a professora Bene. E naquela época, em conversa com alunos, ela percebia que nós não conhecíamos autores de teatro da nossa região. E foi pensando nisso que ela idealizou um projeto, e aí eu já vou passando a um segundo ponto, digamos aqui da conversa, né? Que é o projeto Memórias da Dramaturgia Amazônica, Construção de Acervo Dramatúrgico,
que foi pensado, idealizado pela professora Beni, lá em 2009, que justamente a ideia é pesquisar esses autores que produzem, né, escritas teatrais na Amazônia. Pesquisar essas figuras aí que, infelizmente, estavam esquecidas, né? Pesquisar os seus textos, catalogar, organizar, divulgar, difundir, trazer essas informações às novas gerações, né? Possibilitar pesquisas, possibilitar encenações. Então, assim, eu agradeço muito a Beni, ela é a grande responsável por isso tudo, né? Nós agradecemos ao apoio da instituição, da UFPA, do PP de Arte, e lá no começo, quem trabalhou muito com a Beni foi uma querida colega nossa, chamada Zefa Magalhães, que trabalhava lá no Centro, na biblioteca do Centro, e contribuiu muito conosco no início. E eu fui bolsista da Beni, primeiro de extensão e depois de pesquisa nesse projeto. Inclusive, o meu TCC foi sobre uma das peças do Ramon Stergman, né? E aí que eu fui também conhecer esse autor, né? Eu lembro que em 2007, depois de um ensaio de uma peça, os colegas me convidaram, vamos assistir um espetáculo, coisa de ator, né? A gente acabou de sair de um ensaio de teatro, vamos assistir teatro. E a gente foi assistir num espaço que não era um teatro convencional, era um prédio de algum órgão agora que eu não me recordo, ali na Assis de Vasconcelos, e havia em cena um senhorzinho de idade já e um outro ator, né? A gente assistiu, depois que acabou, nós fomos lá, cumprimentamos, tudo mais, né? Falamos com eles, conversamos, né? Trocamos ideias e tudo mais sobre outros espaços para apresentar. E eu não tinha dimensão que naquele momento eu estava conhecendo Ramon Stergman, que anos depois, né, eu iria ter dimensão de quem era essa criatura tão importante para o teatro paraense, né? Quando eu comecei quando eu estudava teatro na época, enfim, e em minhas conversas eu ouvi algum nome, Ramon Stergman, mas eu não sabia quem era, nem sabia que era aquele senhor que eu havia conhecido. Enfim, quando chega a pesquisa, né, nós nos deparamos com a obra desse autor. Então, assim, nesse momento eu agradeço, em nome da Beni, também do projeto, ao de Nelson Serrão, que é filho adotivo do Ramon, e que nos disponibilizou a obra dele toda, né? Agradeço também a Lúcia Lopes, que é a responsável pelo projeto gráfico do livro, né? Agradecemos também ao professor Paulo Santana, que foi grande amigo e parceiro de trabalho do Ramon, e também disponibilizou textos, né, que ele tinha em mão, tem em mão, que são textos originais do Ramon Stergman, e ao Walter Freitas, né, que também é ator, diretor, músico, escritor, que foi parceiro do Ramon e que também contribui conosco, né, nessas pesquisas. Então, é isso. Eu acho que eu me apresentei e falei um pouco, né, de como surge essa questão, né, dos livros aí, do Ramon, né? Olha, Maílson, sabes que quando o link apareceu no grupo do Kuma, né? E aí, quando eu vi, acho que tu me mandaste também, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome, né? Ramon Stergman não é um sobrenome que a gente possa considerar nacional, muito menos regional, né? E aí eu queria que tu Sim. explicasses o porquê do nome, né? De onde vem esse nome, né? Pois é. Então, assim, o que eu trago agora é a partir do que a gente tem pesquisado e muito do que eu encontrei também durante a minha pesquisa de TCC, né? E depois em outras pesquisas que a gente continua, né, estudando o autor. Ramon Stergman, na verdade, é um pseudônimo, né? Desculpa. O nome do autor, do Ramon, né? O nome com o qual ele foi batizado, registrado, é Carlos Alberto Bittencourt, né? Ele nasceu em 1943 e ele adota esse pseudônimo em virtude dos avós dele, que eram alemães. Então, ele tem uma descendência alemã. Então, quando ele começa a escrever para o teatro, ele adota esse pseudônimo, e que é um nome forte, né? Stergman. A gente fica se Sim, muito perguntando, né, forte, também, chama atenção, né? chama atenção. Então, o Ramon, ele
Ele é esse cara que nasce na periferia de Belém, né? E que viveu intensamente essa realidade ali dos bairros da nossa cidade, Sacramento, São Brás, o Marizal, o Telégrafo. Convivia muito com essa cultura chamada de expressão, cultura de popular, e ele traz isso, né, para a sua obra. Então, ele é um cara que vive realmente ali com a sua gente, com o povo, é uma pessoa muito simples, né? Eu pude constatar isso quando o conheci, por todos os depoimentos que a gente recebe e tudo mais, todo mundo que o conheceu, né, fala dessa figura que é alguém que se dedicou totalmente, né, viveu a sua vida toda para o teatro. A gente pode dizer que ele é um homem de teatro, né, que escreveu, dirigiu, atuou, né? E a gente vai encontrar isso nas obras do Ramon, né? Esse retrato dessa população ribeirinha e dessa população que vive ali nos bairros periféricos de Belém. Ailson, a gente percebe, até a partir dos títulos das peças, uma sequência de preocupações, né? Por exemplo, há uma preocupação social, isso fica evidente, mas não só no sentido mais amplo, tem uma preocupação social mais específica com a memória cultural da cidade, né? Da região. E aí eu vou citar alguns títulos que me chamaram muito a atenção para o pessoal apreciar, né? Meu Berro Boi, acho que é uma das mais famosas, né, Maílson? Sim. Esse é um espetáculo, é uma peça que ele escreveu em parceria com o Walter Freitas. A primeira parte é do Walter, a segunda é dele, mas essa organização, essa estrutura, né, de texto teatral, quem dá é ele. Isso o Walter nos conta em depoimento. E é todo em verso, né? É uma peça que ganhou prêmios aqui em Belém e fora de Belém. E, assim, as pessoas que fazem teatro em Belém, né, os grandes diretores de teatro paraense, os grandes encenadores, eles consideram essa peça um marco assim, no teatro paraense. Essa peça é de 1981. É um marco tanto na estrutura textual mesmo, quanto na encenação. Olha, tem uma outra aqui que me chamou bastante atenção. Pelo mesmo aspecto do lance da cultura presente, né? É o tucuxi, né? Então, chama bastante atenção, né? Que é o lance do boto. E aí, mas também tem uma jogada muito mais ampla, né? Em contraposição, tem uma peça chamada Agamenon, né? Então, vai para a Grécia, a Amazônia, a Grécia é uma... Não, o Ramon, assim, eu digo que os títulos dele são maravilhosos, assim, porque ele te conquista pelo título, né? E eu li algumas coisas assim, eu ficava doido para ler, meu Deus, que interessante. Às vezes uns títulos muito engraçados também, bem curiosos, né? E é o esse cara Nego que Tripa, né? pega, né? Nego Tripa, mas Nego Tripa, né? Tu fica, Nego Tripa. Aí o que é olha, isso, essa né? eu achei maravilhosa também, Emaílson. Estou com ela, olhando aqui para ela. Devo, não nego. Pago quando puder. Então, ele já brinca, tem um humor muito acentuado, né? Essa Sim, presença, sim. como eu conversei até com a Beni, falei para ela que foi uma surpresa muito grata, porque eu estou fazendo uma pesquisa há muito tempo, né, sobre o nosso lendário. Já publiquei um livro sobre a Cobra Grande e eu depois resolvi fatiar alguns elementos e acrescentar desse livro e acrescentar outros para fazer um livro especificamente sobre Cobra Norato. Então, quando eu vi o material, a Cobra Norato aparece em cena no trabalho do Sim. Ramon. E aí eu não tinha nenhum elemento da presença da Cobra Norato no teatro, né? E agora não me falta mais essa peça, porque eu não delimito, né? Ficar só no âmbito da literatura ou daquilo que se convencionou chamar literatura oral. Em todo e qualquer plano da cultura onde o personagem estiver atuando, eu vou querer pensar. E, puxa, foi uma surpresa muito, muito, muito agradável encontrar no teatro, né? Do Ramon. Outra coisa que me chamou a atenção, Maílson, foi a linguagem. A linguagem, o trato com a linguagem é maravilhoso e super engraçado, né? E eu queria que comentasses um pouquinho a respeito disso, porque eu fico imaginando, né?
Eu lendo o material, me espoquei, olha, espocar de rir é uma expressão muito paraense, né? Eu me espoquei de rir. Agora, eu fico imaginando, no teu caso, no trabalho dia a dia ali, com esse material, né? O quanto deve ter sido, claro, trabalhoso sempre é, né? Até por conta da tensão, da responsabilidade de trabalhar com a definição de um formato final para um texto, né? Eu imagino que os originais devem ter um monte de marcações, né? Então a gente tem que estabelecer um texto final. E isso é tenso. Mas em contrapartida, é muito engraçado. Tu deves ter dado boas gargalhadas aí nessa produção, né? Com certeza. É muito interessante a gente ler a obra do Ramon, porque ele vai trazer essa linguagem coloquial mesmo, do dia a dia. E, assim, essa peça, por exemplo, que traz a Cobra Morato, ele produziu para o grupo de teatro Palha, né? O diretor é o Paulo Santana. Então, eles foram lá para Cametá, né? Para fazer a pesquisa e fazer vivências ali e tudo mais, né? E o Ramon, ele tem, assim, traços bem interessantes da gente observar. Em algumas peças, tu vai observar uma certa melancolia, assim, um lirismo, uma coisa melancólica, mas acho que na maioria tu vais encontrar humor, e muitas vezes é um humor escrachado mesmo, né, dessa linguagem bem dia a dia, bem nossa aqui paraense, e também trazendo esse humor que eu digo que é um humor bem nosso do caboclo, né, do ribeirinho, que eu até marquei aqui alguns trechos, por exemplo, na peça Cabeça de Santo, né? Tem a Idalina conversando com o Luiz, que são um casal, né? Aí que ela diz assim, Luiz, axi, né? Isso é bem nosso, né? Luiz, axi, assim não dá. Fico danada de raiva quando você chega assim, com essa moleza. Credo, anda, Luiz, vamos para o quarto, vamos para a cama, anda. Vem, nego, preciso tanto de você esta noite. Anda, nego. Aí ele pergunta para ela, né? Para fornicar? Não, estou cansado da Lina. Deixa eu primeiro ir embora com esse cansaço. A gente não tem como não rir disso, né? Aí, que cansaço, coisa nenhuma, tá vendo? Até para fornicar tu estás assim, molongó. Molongó, isso é muito nosso, né? Quer um cafunézinho? Aí ela pergunta, né? Quer um cafunézinho? Ele, isso é bom. Faz, nega, faz. Rapaz, olha, isso Então, é isso uma é muito graça, mas isso é uma gostoso graça. de se ouvir, né? E eu penso também que para quem vai dizer esse texto, isso é muito leve, é muito gostoso, né? Dá para brincar muito com isso. E é quase como se a gente conseguisse ouvir, né, essas pessoas conversando, né? Olha, Maílson, eu não li todas as peças, né? Muita peça, né? Mas as que eu li, na verdade, era como se eu estivesse vendo realmente as pessoas populares, as pessoas comuns, Sim, especialmente essas de origem interiorana. E isso denuncia uma seriedade, embora a, a, o linguajar possa ser classificado por muita gente como até chulo, mas isso denuncia um nível de pesquisa muito acentuado para chegar a esse nível de mimetismo, né? Porque é a ponto da gente reconhecer realmente a figura que está aqui, como a Maria da Guimar, né? Andando entre nós, né? Lá do Bruno de Menezes. É isso, sim. e isso é maravilhoso, impressionante como ele consegue convencer a gente de que realmente aqueles personagens são pessoas que estão aí, andando, né, no nosso cotidiano. É, acho que se tu pegas o ônibus em Belém, de vez em quando tu te depara com essas conversas, né? Tu observa essas pessoas conversando, se tu for bem aqui no Ver o Peso, né? Se tu Já ia te andar na dizer, rua, feira é fantástico. Parece que ele circulou na feira é para pegar essas coisas. exatamente. Acho que foi na Feira do Ver o Peso, na Feira do Barreiro, na Feira da Cremação, ali no mercado do Guamá, tu consegues encontrar esses personagens do Ramon, né? Que justamente eu acho que esse é o grande ganho, né? Tu não vais ter, digamos assim, ele não vai eleger aquela coisa, né? Quem vai ser o meu personagem? É um rei, é uma rainha, é um figurão? Não, são pessoas simples do cotidiano, sabe? É o ribeirinho, é a comadre, é o compadre, é alguém que está aqui no meu bairro, que passa vendendo alguma coisa na rua, né? E como o Ramon consegue transportar, né, essa alma tão nossa
para esses textos. E também o que eu acho interessante é, claro, ele está falando aqui da nossa região, mas o que está sendo discutido ali não se fecha somente aqui ao Amazônia, né? O que ele coloca ali de maneira tão sublime, que eu acho que o simples é o mais difícil de se fazer, né? Alcança o Brasil todo, né? Se fores olhar as questões que ele levanta, sociais, políticas, questões humanas, né? O Ramon tem muita preocupação com essas figuras também que são marginalizadas, né, na sociedade. É encantador assim, você conseguir ler, ouvir e ver algo que está colocado de uma forma tão direta, tão simples, que te encanta justamente por isso, né? Olha, Maílson, um texto clássico para quem estuda arte é a Arte Poética do Aristóteles, né? Em que ele apresenta a arte como mimesis, né? A imitação da natureza, da realidade, e aponta 3 formas de imitar, né? Imitar sujeitos melhores que somos, né? Aí tem a tragédia e a epopeia. Imitar sujeitos piores do que somos, aí tem a comédia, né? E imitar sujeitos iguais ao que somos. Esse iguais ao que somos tem pouca ilustração lá, até porque os textos que seriam exemplificação desse tópico se perderam. E eu te diria que o texto do Ramon ilustra esse preceito, né? São figuras iguais a gente, cara, com gente do povo, né? E é muito, muito bacana. Isso é muito divertido, muito gostoso de ver, né? De ler. Agora fico imaginando isso em cena, Maílson, né? Pois é, exatamente. Assim, eu acho que o Ramon tem uma grande quantidade de peças que ele intitula como comédias, e são comédias, né? Comédias e sátiras. Ele coloca lá no texto, né? Está lá no original, comédia, sátira, né? E a gente lê, e a gente, na leitura, tu já consegue identificar, digamos assim, esse jogo teatral, né? Para que quem escreve para a cena realmente tem desenvolve essa habilidade, né? Sabe construir esse diálogo, escrever algo que vai ser dito, que vai ser falado, né? Então, a gente ainda não teve oportunidade de montar um espetáculo, né? Montar um texto desse na íntegra. O que nós conseguimos fazer em um dos seminários de dramaturgia, que é um dos eventos, né, que o projeto realiza, que é o Seminário de Dramaturgia, a Dramaturgia Amazônica, da Secretaria Internacional. A gente fez uma leitura dramática com 2 atrizes, que foi a Marluce Oliveira e a Sandra Perlin, né, de um desses textos. A gente escolheu né, de uma linguagem bem escrachada, bem, digamos, até chula mesmo, né? E elas conversando ali, 2 velhas prostitutas conversando. Menino, a gente se estourava de rir no ensaio, né? E algumas pessoas faziam umas caras assim assustadas daquilo, como aquilo é colocado, mas quando tu vais ler, tu vais observar, e ele coloca, é uma sátira, né? Então tu entendes do porquê daquela carga de como ele coloca de uma forma tão direta mesmo, né? Ele não vai, digamos assim, escrever um texto, é uma prostituta velha. Como é que essa mulher vai falar? Né? Ela vai falar de modo requintado, fino, né? Não, ela vai contar ali a história das prostitutas da periferia de Belém que envelheceram e estão decadentes, tentando reerguer a sua casa, né? A sua casa de massagem. Então, tu imagina o diálogo, e daqui a pouco elas começam, tu ficas perguntando se elas estão, em que nível de realidade elas estão, porque começam a surtar, mesmo, viajar, assim, uns diálogos muito loucos, assim, elas estão já num delírio, sabe? Dizendo assim, tem um momento que uma diz assim, olha, sabe quem veio jantar hoje à noite aqui em casa? A outra não, o presidente da República. Então, as coisas muito absurdas e muito deliciosas de se ouvir, né? E de se brincar na cena. E de como isso nos faz refletir de uma maneira, digamos assim, mais leve, mais descontraída. Olha, Maílson, isso deve ser uma delícia. Tomara que esteja aí em foco, né? Um projeto para encenar, porque tenho certeza Sim, que sim. depois que o pessoal conhecer também mais a obra dele, uma peça, assim, uma montagem de uma peça dele vai chamar muito a atenção. E eu torço para que a gente possa fazer, né, esse momento aí presencial, né, que o povo possa ir assistir, né,
em vez de Justamente. ser nesse formato, Maílson. Eu adoraria que a gente estivesse conversando assim, né? Um do lado, literalmente do lado do outro, não nesses quadradinhos, né? A conversa soaria muito mais natural, né? Teria esse calor humano que, pô, paraense tem, né? A gente fala se tocando e aí olhando e, poxa, Exatamente. isso aqui a gente tem perdido, mas de qualquer forma, Maílson, digamos, um instrumento que tem sido muito útil nesse momento em que a gente não pode realmente ter uma proximidade física maior, né? Então, vamos torcer, né, para que a situação se resolva e que esses projetos possam ser tocados, né? Mas, Maílson, me diz uma coisa, até aqui são 2 volumes publicados. Qual é a quantidade de volumes, né? Até que número essa coleção vai chegar? Porque, rapaz, já tem 300 e tantas páginas num, 440 no outro. Bom, eu imagino que um terceiro volume, eu sei que vai ter um terceiro, não sei se vai ter um quarto, né? Mas um terceiro volume vai fazer o montante ultrapassar a marca de 1.000 páginas. Isso é uma produção muito considerável. E aí eu queria que me informasses e para o pessoal que está assistindo a gente, até onde vai isso? Né? Quantos passos ainda existem para dar, né? Essa é uma boa pergunta. Olha, eu vou me alongar na resposta que a gente precisa, claro, como bom contador, tem que cantar ao público, né? Então, assim, quando a obra do Ramon chegou às nossas mãos, a gente já tinha feito um seminário de dramaturgia, foi o segundo seminário em que o homenageado foi o Ramon Stegman. Então, a partir daí, a gente começou a procurar, né? O interesse cresceu pela obra dele e as pessoas falavam sobre ele. O próprio Nazareno Tourinho, que foi o primeiro homenageado no primeiro seminário de dramaturgia, ele falou do Ramon, né? Quando nós tocamos o nome, ele disse que sim, que era um grande dramaturgo, né? E as pessoas comentavam também, a professora Vlad Lima, né? Disse, não, Ramon é importantíssimo, né? Enfim, quem estuda teatro, quem trabalha com teatro aqui em Belém do Pará, já há um certo tempo conhecia o nome dele e tudo mais. E aí a gente saiu em busca, né? Conseguimos o contato com o de Nelson Serrão, que é filho adotivo do Ramon e que trabalhou com o Ramon. Porque o que acontece? O Ramon transformou a sala da casa dele, ou melhor, ele transformou a casa toda dele, lá em Ananindeua, em um espaço de teatro, né? Onde ele acolhia as pessoas para trabalhar com ele. Ele trabalhava muito com jovens, com a juventude, né? E ele acolhia todo mundo ali. Então, ele produziu muito, né? Ele trabalhou com o Grupo Experiência, trabalhou com o Grupo Palha, e na década de 70, ele criou o grupo dele, que é o Grupo de Teatro Maromba. E o Grupo de Teatro Maromba e o Ramon Stegman pareciam ser a mesma figura. E ele produziu muito, e produziu para outros grupos também. Enfim, conseguimos o contato do Nelson Serrão, conversamos com ele por telefone, e ele disse que ia disponibilizar para a gente tudo o que ele tinha do Ramon. Tá ok. Conversei com ele, passei meu endereço, e ele disse, olha, mas eu preciso ir de carro porque é muito material. Eu fiquei imaginando, meu Deus, o que vem aí, né? Eu preciso ir de carro, vou deixar na tua casa. Ah, combinamos um dia, tudo bem. Eu precisei viajar a trabalho. E aí ele me ligou. Mas eu só estou aqui na frente da tua casa. Eu falei, meu Deus, eu vou ligar para a vizinha, né? Pedir para a vizinha receber esse material e guardar na casa dela. E assim eu fiz, e ela foi super gentil e guardou. Quando eu cheguei de viagem, aí eu fui na casa dela, a vizinha, o rapaz deixou aqui, assim, tá tudo bem, eu agradeci. E aí eu fui olhar. Tinha, acho que, umas 10 caixas, né, de papelão cheias de texto. Fiquei, meu Deus, impressionado. Carreguei as 10 caixas para casa. E quando eu comecei a abrir e olhar para aquilo, eu não tive como me emocionar. Eu falei, meu Deus, aqui está uma vida, né, dedicada ao teatro, está a vida desse homem aqui nessas caixas.
E aí eu liguei para a Beni e falei, a gente tomou um susto, assim, é muita coisa, né? E é muita coisa para ler, para organizar. Então, pensa o tempo que nós levamos lendo, relendo, né? Depois digitando esses textos, depois comparando ao original, né? E depois selecionar para publicar. Então, tu imaginas o quanto tem de coisa aí para ser publicada, né? Para ser lida, para ser estudada. O que acontece? O Ramon, às vezes, ele escrevia 3 versões, 4 versões de uma mesma peça. Aí a gente ia ler e dizia, meu Deus, qual é que a gente escolhe para publicar? Né? Então, por exemplo, Maílson, eu não queria estar na pele de vocês. o Custi, que é o boto, né, da nossa região, cara, tem umas, sei lá, umas 30 peças de boto. E aí a gente vai ver, meu Deus, e agora? O que, que a gente faz? Né? E como é que a gente seleciona? Então, a primeira seleção do primeiro livro, do primeiro volume, no caso, a gente pensou, não, vamos trazer, digamos assim, da mais antiga, vamos construir algo, uma ideia cronológica. Então, vamos ver, a partir da data que está ali no original, qual é a mais antiga que nós temos? Então, vamos lá, vamos coletando assim, né? Para o segundo, vamos seguir mais ou menos essa mesma ordem, né? A gente foi lendo e vamos agora ver o que vem para o terceiro aí, né? Porque o Ramon também tem peças infantis. Durante a pesquisa, né? Eu tentei organizar assim, né? Comédia, né? Drama, peças que eu chamei de litúrgicas, porque tem esse cunho religioso, e infantis e infanto-juvenis, né? Então, eu tentei organizar dessa maneira. Então, ainda tem material aí, né? E não sei até o que a gente vai conseguir trazer, porque tem muita coisa ainda, né? Para ser vista, para ser estudada. Mas a gente está fazendo um esforço de apresentar o máximo que a gente pode ao público, né? Enfim. E é isso, é trabalho de pesquisador, né? Que a gente tem que, enfim, pensar a maneira de como a gente consegue apresentar isso ao público e organizar. É trabalho. Maílson, então, na prática, o número total dessa coleção de obras do Ramon está indefinido, né? Eu contabilizei mais ou menos ali umas 90 peças, né? Eita. Mas já chegam informações de outros textos que a gente não tem em mão, por exemplo, em meio a essa pesquisa, né? E dessas 90 peças, a gente também tem que pensar o quê? Que algumas são bem curtinhas, porque o Ramon, ele trabalhava de diversas maneiras. Então, tinha espetáculos mais longos, textos mais longos, né? Pensados para uma apresentação, mas tinham textos mais curtos, pensados para eventos, pensados para trabalhar com empresas a partir de uma determinada temática. Então, tem textos variados ali, tanto no formato quanto no número de páginas, e ele vai trafegar por isso que a gente está falando, né? Esse imaginário nosso amazônico e as figuras nossas aqui, o ribeirinho e o cara que mora aqui na cidade, mas de preferência que está naqueles bairros afastados do centro, né? Então, Maílson, garantido mesmo, tem o número 3, né? Com certeza. Puxa, a Beni me falou que estava trabalhando nesse número 3. Né? Nesse momento a gente trabalha muito mais, porque antes a gente levava o trabalho para casa, né? Agora a nossa casa virou nosso trabalho, né, Maílson? Então, Sim. a Beni está nessa mesma sobrecarga, né? E aí ela me passou a informação desse terceiro volume, né? Que ela vai querer realmente fazer um evento para divulgar, né? E vai puxar de carona esses outros 2. Mas o pessoal que está assistindo já pode adiantar, ler esses 2 primeiros volumes, que tem muita coisa interessante, muita coisa divertida, porque acho que uma das funções da arte, né, Maílson, é essa, de dar uma amenizada na dureza do dia a dia, e a gente vive momentos tão pesados, mas tão pesados, e ler textos como alguns desses publicados já nesses 2 volumes acaba sendo um bálsamo, é um momento assim de felicidade, de descontração no meio de um turbilhão que a gente está vivendo, né? Eu dei muitas gargalhadas lendo os textos e, bom,
os personagens, a fala das personagens, aquilo que tu comentaste anteriormente, realmente hipnotiza a gente e, puxa, é um balde de alegria, né? No final das contas é isso. Muito, muito, muito interessante. E, Maílson, me diz uma coisa, a gente está diante de um nome muito grande, né? A contar pelo volume da produção dele, né? E com a pesquisa que vocês desenvolveram e desenvolvem, a tendência é que ele fique muito mais conhecido de um público que até então não o conhecia. Eu espero que esse nosso vídeo também contribua para a divulgação do nome do Ramon entre as pessoas que não têm tanto acesso a esse conteúdo do teatro. Torço para que as pessoas realmente baixem os livros e leiam. E eu queria saber, assim, da tua opinião, tu que meteste a mão na massa, né? Tu e a Beni, qual seria a maior contribuição do Ramon Stergman para a história do teatro na Amazônia, especialmente no Pará, né? Olha, é uma pergunta, a gente Tu vai levar uns 3 dias para responder, né? né, a contribuição, né? Qual seria a maior contribuição, ou qual seria a contribuição, né, do Ramon? É assim, eu acho que a atitude humana que ele tem, que não se desvincula de uma atitude política, né? O Ramon viveu ali na década de 70, produziu a partir da década de 70 e 80, havia um movimento nesse momento de se pensar o país, né? Estava ali no final de uma ditadura militar, né? E já no começo de 80 isso vai se tornando realmente claro, né? Se torna uma realidade, né? Então, nesse momento que também a arte ela está como algo combativo, o que a gente observa é que o Ramon ele mergulha na cultura aqui no imaginário amazônico, né? E ele traz isso à tona fazendo muita denúncia, né? Então, a contribuição dele para o teatro paraense é ímpar, né? Por tudo que ele construiu, porque é uma vida voltada, né, ao teatro. São mais de 50 anos em que esse homem se dedica à cena paraense, escrevendo, produzindo, atuando, dirigindo, né? Deixando um legado, porque é uma geração formada por ele, né? E essa obra traz, digamos assim, essa vivência, né, desse homem, né? É uma pessoa que, como eu te falo, a partir dos depoimentos é tido como alguém simples, sincero, muito afetuoso, muito carinhoso, muito inteligente, né? E que não tem arrogância, que conversa, que olha no olho. Então, assim, eu acho que o depoimento, eu acho que a contribuição do Ramon é esse depoimento de vida, né? Que deixa esse exemplo e que deixa essa obra, né? De denúncia, porque ele vai trazer a questão social muito forte, né? A gente vai, quem tiver oportunidade de ler, né, os textos do Ramon, vai ter a comédia, mas tu percebes que ali nas entrelinhas e às vezes nas próprias falas dos personagens você vai ter a denúncia social muito clara, né? E você vai ter nos dramas também essa presença dessas figuras marginalizadas na sociedade. E então é alguém que se preocupou com o seu tempo, né? E que fez questão de fazer da sua arte realmente como é que eu posso te dizer? É um depoimento de vida mesmo, sabe? Ele viveu para isso, né? E acreditava que o teatro, sim, era uma possibilidade de mudança social. Então, quando ele escreve ali as dores, os risos, os dissabores, né, desse homem amazônida, né? Ele traz essa carga de vivência, porque o Ramon é alguém que viveu, não foi um autor de gabinete, não foi alguém que ficou trancado e que escreveu a partir do que leu ou a partir do que ouviu. Não, foi alguém que viveu intensamente, né? Todos os depoimentos que a gente colhe, o que a gente tem escrito também sobre o Ramon, é alguém que foi realmente, que viveu essa realidade, né? É alguém que se deixava afetar por isso, um homem muito sensível, né? E que consegue escrever de uma forma, entre aspas, às vezes tão simples, tão singela,
ora em prosa e ora também em verso, né? Textos que nos tocam ainda hoje e que ainda hoje fazem sentido para a realidade que nós vivemos. Então, por tudo isso, eu acho que é uma figura singular. Mailson, no primeiro vídeo que eu fiz, anunciando, né, o primeiro volume, na verdade foi um convite à leitura, né? E eu gostei tanto que eu resolvi partilhar as minhas impressões com as outras pessoas e convidá-las aqui pelo canal para conhecer, né? Daí a gente continuou conversando e surgiu essa ideia da gente fazer esse bate-papo, porque, poxa, realmente, como eu te disse, tu mergulhar-te nesse universo. Então, muito melhor o pessoal saber de ti do que saber de mim, né? A Eu fico... respeito desse autor, né? E aí, olha só, quando eu postei o link para o vídeo e no Facebook, em vários grupos do Facebook, algumas pessoas comentaram, né, sempre destacando, olha, é um mestre, não sei o que lá, sempre realmente comentários muito elogiosos. E teve uma que me chamou muita atenção, que foi a professora Zélia Amador. Ela simplesmente escreveu lá algo como algo assim, grande Ramon, né? Destacando a grandiosidade desse homem de teatro. E, poxa, Zélia Amador não é uma pessoa qualquer, né? É alguém que também tem um nome na história do nosso estado, né? Sobretudo na arte. E já foi um negócio que me chamou a atenção, né? Porque realmente, nos ciclos teatrais, ao que tudo indica, pela repercussão nas redes sociais do primeiro vídeo, ele é muito conhecido. E eu queria te parabenizar, a ti e a Beni, por conta desse projeto ousado, em face desse volume de informações. Acaba sendo um trabalho hercúleo mesmo, né? Para a gente aproveitar aí um termo à la Agamenon, né? O título de uma das peças, e que tende a popularizar muito mais o nome do Ramon entre a grande massa da população. Uma das possibilidades é tentar levar esse material para as escolas, e a outra já que tu falaste tanto em depoimento, é ter um volume com depoimentos. Aí eu queria saber se existe um projeto com esse perfil, né? Um livro de depoimentos a respeito, né, dele, do Ramon. A gente não pensou nisso, nesse sentido, né? O que nós trouxemos, por exemplo, no primeiro volume, o pós-fácil é do Walter Freitas, que foi amigo do Ramon, companheiro de cena, de trabalho, né? E o Walter Freitas é uma dessas pessoas que escreve, né, um texto lindo sobre o Ramon. Tem até um trecho que eu posso fazer uma leitura aqui, que ele diz assim, né, sobre o Ramon. E sempre esteve pronto, com sua língua afiada e brilhante, alternando-se de uma maneira muito pessoal entre a seriedade e o bom humor, a discorrer sobre seus pensamentos e partilhar sua alta percepção dos problemas humanos, sua busca voraz pelas soluções mais inesperadas e criativas, mais ousadas e democráticas, como quem quer que buscasse individual ou coletivamente. Neste ponto é que se destaca, portanto, a figura de educador singular que Ramon Stegman foi. Esteve continuamente cercado de pessoas mais jovens que avidamente procuraram por ele em cada ponto da caminhada e dele receberam a atenção mais solidária e o mais completo exemplo de doação. Enfim, o texto segue, né? Que bonito. Parece que E ele está falando de alguém que fez votos, né? Para cumprir essa missão. exatamente, porque essa figura é alguém que dedicou sua vida, né, a cena. É realmente um homem de teatro, um homem que se voltou para isso. No segundo volume, a gente tem um texto do professor Paulo Santana, que também trabalhou muito com o Ramon, né? Conheceu o Ramon, foi amigo do Ramon. Então, ele vai trazendo ali, relatando nesse texto, as peças que o Ramon escreveu, que foram premiadas aqui e fora do Estado. Então, são duas vozes bem importantes. E o professor Paulo Santana, há alguns anos, quando ele trabalhava na UNAMA,
ele produziu um DVD sobre a vida do Ramon, ao qual nós tivemos acesso, né? Então, assim, a gente tem, nesse momento, essas duas pessoas. Por exemplo, né, essa geração toda ali, né? Zé Amador de Deus, Vlad Lima, Margarete Piskalevski, né? Alguns nomes que eu lembro agora, né? Como conheceram o Ramon e sabem da importância desse homem para a cena teatral paraense, para a nossa cultura. Então, ainda que a gente não tenha pensado nisso, né? Mas essas vozes estão aí, quem sabe a gente não possa recolher, né? Eu fico muito emocionado, peço até desculpas aqui porque eu gaguejo, me enrolo um pouco, Não, faz mas eu parte aí do fico, processo aqui. A gente fica faz tocado parte mesmo do quando ao fala vivo, daquilo né? que ama, né, Maílson? Quando a gente No fala daquilo que ensaio. ama, a gente se emociona, né? A gente sente aí toda uma carga emotiva que, poxa, faz a gente tremer realmente nas bases, né? É isso. Então não te acanha, não, meu irmão, porque não é cena. Nós sabemos, embora seja do teatro, a gente sabe que não é cena. Aqui não é cena, aqui é a emoção mesmo da minha que vem, né? Porque assim, eu fico pensando, né? Por exemplo, eu que nasci em Marajó, em Salvaterra, aquele menino que nasceu ali numa cidade do interior, que vem estudar teatro em Belém, que estuda, que atua, que dirige, que daqui a pouco começa a escrever, né? Já escrevia em Salvaterra para teatro, ali para o grupo que ele tinha na paróquia da cidade. Chega aqui, forma um grupo também, começa a escrever, consegue lançar um livro com algumas peças dele. E assim, quando eu me dou conta, né, que a obra desse homem chega, esse trabalho monumental nas minhas mãos, e um dos pedidos do Ramon, né, algo que ele fala para o Walter Freitas, e que eu já ouvi de outras pessoas que conheceram o Ramon, é que ele diz assim: não deixe minha obra morrer. Cara, eu fiquei muito, muito tocado por essa fala, sabe? Quando eu ouvi isso, quando eu me deparo com essa obra, aquelas caixas todas ali, textos datilografados, textos marcados à mão, né? Alguns já digitados, alguns rabiscados, enfim, aquela história que a gente quando é pesquisador e é sensível e é do campo da arte, da cultura, né, tem noção do valor que isso realmente tem, que não está no campo das cifras, né? Então, assim, isso nossa, de deixar a gente realmente emocionado e nos deixa nesse estado de ficar assim, de gaguejar, de ficar emotivo, enfim, de querer que todo mundo conheça e levar isso adiante, né? Já conversei com um colega que conheceu o Ramon, que trabalhou com ele, né? Que a gente tem planos de trazer à cena trechos do trabalho do Ramon, enfim, mas, enfim, ainda estamos nesse momento de pandemia, vamos ter um pouquinho mais de paciência e ver como é que a gente consegue fazer isso mais lá na frente. Olha, Maílson, poxa, eu perdi até a noção do tempo. Quando o papo é bom, a gente não pensa no relógio, né? Mas assim, eu diria que a gente quase cumpriu a nossa missão, né? Porque, poxa, eu tenho um pedido a te fazer, meu irmão. Tu conheces todas as peças, né? E aí eu queria que tu escolhesses uma daquelas assim para a gente fechar com um espírito revigorado, né? De achar muita graça, das mais engraçadas assim, e apresentasse assim o enredo para o povo para dar aquela jogar a isca, né? Para o pessoal correr e baixar logo o seu PDF gratuitamente para ler os Olha, dois livros, então, né? então, o que eu vou fazer assim, tem uns trechos aqui que eu selecionei, deixa eu ver aqui, que são umas coisas assim muito, muito legais da gente trocar e eu vou trazer aqui então para a gente nesse momento. Bom, o Ramon ele tem uma fascinação, como eu te falei, por essas figuras marginais, né? Então, assim, ele tem uma série de peças sobre prostitutas, que a gente fala, né? Sobre putas velhas, porque é isso, são mulheres, né, que viveram de prostituição, estão ali em decadência, e esse é um universo maravilhoso, assim, que ele explora de um modo, porque tu percebe dentro da obra do próprio autor como ele vai fazer esse trabalho de intertextualidade, né? Então, por exemplo, tem uma famosa Madame Jordana Latifunda, né? Essa mulher vai ser mencionada em algumas peças por outras prostitutas e daqui a pouco a gente encontra uma peça com o nome dela, né?
E é a própria figura ali. Então, assim, dessas peças todas, eu já até falei um pouquinho, eu gosto dessa aqui, a Gaiola de Vidro. Olha o título, né? Essas duas putas velhas ali conversando sobre esses tempos que tinham esse prostíbulo e tudo mais. E tem uma que não para de arrumar a mesa. Enquanto elas estão conversando, tem uma que não para de arrumar a mesa. É uma coisa assim esquizofrênica, ele arruma e desarruma, arruma. E durante o espetáculo, eu fico imaginando isso em cena, né? Essa figura arrumando e desarrumando. Porque agora, como elas não vivem mais de prostituição, elas estão velhas, o que ela faz? Ela faz refeição, ela vende quentinha e ela também recebe pessoas para comer ali na casa dela. Então, isso é uma peça que eu acho maravilhosa. Assim. Por exemplo, tem uma aqui, né, de uma outra peça, que é o diálogo do Boto com a Joana, né, que diz assim: a noite tá, que é uma belezura, e há poesia nas estrelas, e nas tuas mãos também, minha cabocla morena, no cheiro dos teus cabelos, do teu corpo formoso, esse corpo teu onde flutuam os mistérios de ainda. Vem, anda comigo, vamos nadar nesse rio em que tu vais me navegar. Hoje, se a gente lê isso, né? A molecada vai logo dizer assim, está rindo uma tese na menina, Tá. né? Não, esse Boto é todo galanteador, vê que é alto Todo nível, né? galanteador, né? Ele não... É, aí a Joana fala assim, né? Como brilham teus olhos, parecem dois pastores da noite. Logo vi, estavas de olho em mim, assim que chegaste no baile. E eles seguem numa conversa maravilhosa, porque aqui e ali eles têm a poesia, né? Tem essa conversa toda, né? Esse jogo de sedução. E aqui e ali tem o Ramon joga umas coisas assim que engraçada, né? Que o outro fala assim: ah, foi a paixonite aguda. É muito Ele sacana esse falou mundo. aí do cotidiano, né, cara? Que bacana. Exatamente. Foi a paixonite aguda, desde quando te vi no baile, minha cabocla, né? Então ele vai nesse jogo de sedução, né? E aí tem essa, né? Olha o título da peça: A Vida Escrachada de Madame Jordana e Joconda Latifunda. Ah, meu irmão. Tu imagina elas conversando, né? Que a Jordana diz: Nossa, mãe, que calor horrível. Parece que o meu corpo está pegando fogo. Nem parece que choveu ainda há pouco. Aí a Joconda responde: É possível. Talvez seja problema de menopausa. Tá tomando remédio direito? Rapaz, isso em cena deve ser ninguém deve se aguentar sem E dar aí elas gargalhada. seguem. Tu imaginas o que vem depois, porque elas vão falando de uma forma bem escrachada mesmo, né? E a gente se acaba de rir. Então, eu penso que quem puder, né, vá logo nessas peças, onde, digamos assim, o riso é fácil, né? E depois vá para aquelas, digamos, mais densas, no sentido de um tema mais político, né? Porque, por exemplo, tem uma peça chamada O Buraco. Cara, quando tu vais ver ali, são trabalhadores em situação escrava. E ele vai narrar isso com base em algo que aconteceu naquela época que ele coletou de jornais, né, de uma operação do governo para justamente nas fazendas onde estava ocorrendo isso, enfim. Aí são peças mais densas, que não têm essa leveza, que vão nos levar para um outro lado, né, para um outro momento de reflexão, né? Então, eu digo, começa pelo riso e depois chega nessas que tem uma densidade dramática ali de contestação, de denúncia, né? E às vezes ele consegue fazer isso com maestria no mesmo texto, né? Ele consegue dosar esse riso e essa denúncia política ali de situações bem, bem cruéis também. Eu acho que é um prato cheio para quem gosta de ler e para quem quer rir também, que é nesse momento nosso que a gente está, né, tão pesado de pandemia, dar uma aliviada na atenção. Procurem essas, né, que a patroa e a empregada numa boa. Olha esse título, né? Então, eu digo assim, segue pelo título, vê pelos títulos, acho que são, digamos que tu pensa assim, acho que isso aqui é divertido, pelo título vai embarcando nessas histórias. Olha, Maílson,
Cara, a gente levaria aqui a noite inteira. Pessoal que tá em casa não sabe, mas a gente está gravando, a gente está perto da meia-noite, né? É o momento em É que verdade. as nossas vizinhanças estão mais sossegadas, né, Maílson? Não tem som de vizinho ligado, né? O menino está recolhido aqui em casa. Ainda mesmo assim, ele veio ainda agora aqui, eu tentando disfarçar, ele me cutucando, e pai. Se o pessoal ouviu um pai aí no fundo, foi o Pedro que chegou aqui. E a mãe dele, vem cá, menino, vem cá. Gente, esse é o ônus da gente trabalhar em casa, né? Não tem Sim, como mandar a família embora, pelo amor de Deus, né? A família que atura a gente, né? Nessa não transformação é do nosso possível. espaço doméstico em espaço de trabalho, né? E no nosso caso aqui, Mailson, também espaço terapêutico, né, meu irmão? Porque Com certeza. falar de arte, falar do que a gente ama, faz um bem tão grande, meu irmão. E aí, eu queria te agradecer por esse momento da nossa conversa, né? Que, poxa, foi adiada devido aos problemas técnicos, né? E finalmente aconteceu. E eu espero que o pessoal que está assistindo a gente tenha gostado e que se interesse por conhecer realmente. A gente fica fazendo um trabalho de boato, né? De boato, né, gente? Não é de boate, por favor. Não fiquem no clima aí das putas velhas aí do, do amor. Nesse clima de boate, a gente fica. De boate já, olha aí. De boato, a gente fica falando Olha, de propósito, gente, é brincadeira. E aí o que que acontece? A gente fica falando, contando as histórias, né? Para jogar a isca para o pessoal correr e se servir, ah, né, com um prato farto, que é ler as obras realmente. E olha, Maílson, não é só para quem gosta de ler. Eu tenho certeza que o pessoal que está tentando aprender a gostar de ler vai se dar muito bem com o Ramon Stergman e com todas as personagens que são figuras. Maílson, meu irmão, muito obrigado mesmo pela conversa. Parabéns pelo trabalho, parabéns para ti, parabéns para a Beni, parabéns para o PPG Artes, porque é difícil ser pesquisador, né? Especialmente na região norte, né? Em que a gente produz e arranjar meios para dar publicidade a isso é muito difícil. Então, o PPG Artes disponibilizando as edições, puxa, isso é um impulso muito grande. E eu fico imaginando o quanto tu ficaste mais estimulado com a pesquisa depois que saiu o primeiro, e mais ainda quando saiu o segundo, né? Então, o terceiro está na fila para sair. Eu imagino que tu vais ganhar um fôlego, tu, a Beni, né? Vai ganhar um fôlego muito maior para continuar a exposição do trabalho do Ramon, dar publicidade a essa produção que não se debate mais isso. É de grande fôlego, é de grande importância e o povo paraense merece conhecer isso. Aqui não é um favor que se está fazendo para o Ramon Stergman, é o contrário. O Ramon Stergman está favorecendo a cultura do nosso povo, na medida em que, durante a leitura, a gente consegue enxergar o povo ali, né? Impresso em letras garrafais, no caso desse volume, né? Porque as letras estão bem grandes. Quem tem problema de vista não vai ter desculpa, não consegui ler. Gente, pelo amor de Deus, é cada letrão. E como se trata de e-book, dá para aumentar ainda, né, Maílson? Então não tem desculpa de jeito nenhum. Maílson, meu irmão, eu vou te deixar à vontade para fazer as considerações finais e a gente bater o martelo aqui e dizer, não é quem dá mais ou quem dá menos, quem se propõe a mergulhar nesse universo maravilhoso da produção teatral do Ramon Stergman. Meu irmão, a palavra é toda tua. bem, vou tentar ser breve, só tenho a agradecer, né? Mais uma vez, muito obrigado às pessoas que eu já mencionei no início, que colaboraram, que tornaram isso possível, né? Ao FPA, ao PPG Arte, professora Beni, professor Paulo Santana, ao escritor Walter Freitas, né? A todo mundo que contribuiu conosco, né? Quero agradecer muito a ti pela oportunidade, né? Desculpa aqui o gaguejo, a hora que a gente se enrola, se fala, falta uma palavra, enfim, é ao vivo, não tem ensaio, né?
mas é realmente gratidão, né, essa possibilidade. Como pesquisador, como artista, eu me sinto muito, muito feliz e lisonjeado de ter a oportunidade de participar de um projeto como esse, de conhecer todas essas pessoas, ter esse espaço, né, conhecer a obra do Ramon e também fazer parte desse momento especial para a gente, que é trazer, né, a obra desse artista tão especial, para que as novas gerações possam conhecê-lo, né, que a gente não esqueça, não deixe a obra dele morrer. E aí eu queria encerrar com um trechinho de um texto do Ramon, né, que é do Meu Berro Boi, que diz assim: são dois personagens falando. E aí é uma linguagem simbólica que ele vai comparar, né, a figura do homem e a figura do boi, né? Esse homem que segue com a boiada, esse homem que é sacrificado no dia a dia, né? Esse homem que é animal, esse homem que é, enfim, né? Essa figura humana que padece, que sofre. Ele vem trazendo mesmo essa simbologia do homem ali, né? Nesse compasso da vida, tudo isso que a gente vem, digamos assim, sofrendo mediante a realidades tão cruéis com o próprio ser humano, né? Que diz assim: esse boi boiado em grama, tristeza esturdia e passiva, caminha lento e em perfil, agônica lembrança e faca. Esse boi rasteja lerdo, lerdezas do seu porvir, e arranca de entre dentes ranhuras do seu matiz. Esse boi rumina ontem o golpe afiado no ventre, e a fome assassina assina sentença tecida no verde. Esse boi, humus de sangue, herança guarda em futuro, o gancho, o preço e alimento, infância presa nos cornos. E aí é uma outra face desse Ramon que vem com uma linguagem, né, metafórica, simbólica, em versos, né, de uma densidade que a gente é apanhado assim, nossa, e fica ali aturdido com isso, com esse jogo de palavras e significados, né? Enfim, que fique a poesia do Ramon para a nossa vida, né? Como ele diz que a gente é rio também, né, na Amazônia, o homem é rio, que a gente não sabe se é o rio que nos conduz ou se é a gente que se deixa levar, então que a gente se deixe conduzir pela sensibilidade, pela poética desse autor. Mas isso não poderia terminar de uma melhor forma, né? Meu irmão, um abraço imenso para ti, parabéns novamente, votos de muito sucesso na continuidade dessa pesquisa, desse trabalho de extrema importância. Um beijo imenso para a Beni, né? E, poxa, a Beni, se não fosse o excesso de trabalho, estaria também aqui dividindo esse espaço com a gente, mas o que não vai faltar é oportunidade para ela também, em um momento posterior, se achegar e a gente tornar essa roda de conversa muito mais divertida, muito mais produtiva e muito mais profunda, porque eu tenho certeza que ela tem um olhar também diferenciado em relação a essa produção, né? Como coordenadora do projeto, certamente o depoimento dela enriqueceria muito esse nosso debate aqui, Maílson, e tenho certeza que uma oportunidade posterior surgirá e ela vai participar aqui para a gente fazer antítese, né? Eu, Paulo Maués, junto com a Bene, né? O bem e o mal reunidos, o bom e o mal, né? E ainda tem Maílson, né? Que tem mal no meio. Gente, nós formamos realmente uma dupla de gente má, né? A gente não pode ver um vírus da ignorância que a gente quer atacar. Então, você que tem o propósito de se instruir, de se formar como um cidadão mais consciente e sensível, a arte é um instrumento significativo para isso. E a gente reitera o convite para você começar de modo muito lúdico, conhecendo as obras do Ramon Stergman, compiladas por Maílson Soares e Beni Martins. Meu irmão,
Um abraço imenso para ti. Um abraço imenso para o pessoal que está em casa, que teve fôlego para nos acompanhar até o final, porque nós somos dois caboclos faladores, né? E olha, Maílson, é muito engraçado que aqui no canal a gente se despede assim umas 300 vezes, né? E aí eu já me despedi umas 30 vezes, ainda faltam mais 270. Meu irmão, aí já vai virar papo de boteco, né? Então vamos tocar o barco. Vai virar papo de culpado mesmo. E não é. Maílson, parabéns, meu irmão. Um abraço gigante para ti, um abraço para o pessoal de casa. Não esquecer de se inscrever aí no canal, quem ainda não se inscreveu. Fiquem à vontade, por favor, para conhecer os outros vídeos. Tem muita coisa importante e interessante aqui. Não esquecer também de ativar esse sininho das notificações. Dia de sexta é o dia em que a gente trabalha o erotismo na interface com a literatura, na interface com a mitologia, depois vai entrar cinema, depois vai entrar teatro. Olha, Maílson, já estou de olho em algum texto aqui do Ramon para a gente fazer. Acho que a gente pode fazer em dupla, esse da sexta-feira, de uma sexta-feira, debatendo um texto do Ramon, um texto teatral, com essa pegada do erotismo, né? E com todo esse escracho que vai tornar a nossa sexta, a sexta, né? Muito mais divertida. Mas, ó, mais uma tentativa de despedida. Abraço, Maílson. Pessoal de casa, agora a gente vai. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu, Maílson. Valeu.